Ângelo Breda, coordenador da primeira, segunda, terceira e quarta regiões da Associação Paulista Sudeste. Hoje na classe de excursionista nós vamos falar sobre 3 itens importantes. Um deles, elaborar um organograma destacando as funções de cada departamento da sua igreja. O segundo deles, participar de uma ação social ou de um programa junto com 2 departamentos da sua igreja. E o terceiro, completar a especialidade Aventuras com Cristo. Falando sobre o organograma, é importante nós entendermos o seguinte: nessa altura, o jovem ele tem por volta de 14 anos e ele começa a entender a organização da nossa igreja. Por isso é importante nós elaborarmos um organograma bem detalhado para que ele possa ir acompanhando. Acima de tudo ali, quem é que nós teríamos? Vocês saberiam me dizer quem é que fica no ponto mais alto do nosso organograma? Ali tem a comissão diretiva da associação. Então, acima de tudo ali, nós vamos ter a comissão diretiva. Na sequência, nós temos ali a presidência da associação, acompanhada de um braço com a tesouraria da associação ou missão, e depois os diretores de departamentos de cada departamento da associação. Na sequência, vindo abaixo da presidência, nós temos o pastor da nossa igreja. Juntamente com o pastor da nossa igreja, nós temos ali um dos braços que seria a secretaria e um outro braço que seria a tesouraria. Do outro lado, nós teríamos aí, normalmente, a questão do ministério do ancianato. Então, esse é o apoio diretivo da igreja. Abaixo do pastor diretamente, nós temos ali ou os anciãos, ou então um diretor da igreja, que normalmente é um ancião nomeado quando nós não temos um pastor que atue naquela região. Por exemplo, existem regiões no Nordeste, onde na parte onde existe um sertão mais forte, nem sempre você tem um pastor para acompanhar a igreja. Quem dirige lá? É um dos anciãos, ou 1 ou 2 anciãos que dirigem. Aí você fala assim, eles são donos da igreja? Não, mas eles dirigem justamente pela falta de um pastor. Para vocês terem ideia, alguns anciãos nessas regiões um pouco mais distantes, eles têm autorização para estarem batizando, para realizar casamento, para realizar funeral. Nós aqui, por exemplo, como ancião também, eu já tive a oportunidade de fazer a cerimônia fúnebre de uma pessoa. Normalmente nós damos essa vez, essa oportunidade ao pastor. Ele já tem um preparo maior para isso. Mas na falta dele, você que é um ancião ou um diácono, você pode estar assumindo essa parte. Mas nós temos outros departamentos que fazem parte ali. Nós podemos citar, por exemplo, a ASA, Assistência Social Adventista. Nós temos ali o Ministério da Mulher, o Ministério da Criança, o Ministério Pessoal. Nós temos ali o Ministério Jovem, o Ministério de Publicações, o Ministério da Liberdade Religiosa, nós temos desbravadores, aventureiros, nós temos o Ministério da Saúde, não é? Nós temos o Ministério da Mordomia, nós temos ali a tesouraria, música, comunicação. E aí nós vamos vendo que tem uma diversidade, o Ministério da Família. Nós temos diversidade muito grande dentro da igreja. Nem todas as igrejas usam todos os departamentos existentes. E existem igrejas que criam novos departamentos. Por exemplo, nem todas as igrejas têm um Ministério da Recepção. Às vezes a recepção ela está embaixo do guarda-chuva da escola sabatina. Então dentro disso, por exemplo, se nós pegarmos só a escola sabatina, nós temos a divisão das crianças. Então ali dentro você tem, por exemplo, o hall do berço, não é? Você tem o jardim, você tem os primários, os juvenis, os adolescentes, a sala dos jovens. Dependendo da igreja, ela tem hall 1, hall 2, e aí vai. Então, se são igrejas muito grandes, provavelmente você vai ter um organograma maior.
Se são igrejas menores ou grupos, você vai ter um organograma menor. O importante é você estar incluindo nesse organograma todas as funções que realizam, todas os departamentos que funcionam e realizam algum tipo de atividade na sua igreja. Por exemplo, o que faz o departamento de música? Aí você fala, ô Breda, aí é muito óbvio. Sim, é óbvio. Mas o que ele deveria fazer? Ele teria que fazer, por exemplo, uma programação de todas as mensagens musicais de cada culto durante aquele mês ou aquele trimestre. Ele tem que preparar. Eu, por exemplo, fui diretor de música da Central de São Bernardo. Então, como eu atuei ali? Vocês nunca me viram solar, cantar. Eu já cantei no passado num quarteto, mas eu não sou a melhor voz para estar solando lá na frente. O que acontece? Eu tive que desenvolver um projeto, um planejamento para o meu departamento, e eu fiz da seguinte forma. Todos os cultos eu escalava o primeiro cantor e o segundo cantor. Não que os dois iriam cantar naquele dia, ou até poderiam cantar, um cantaria no início, um no final, mas eu sempre escalava dois e dizia o seguinte, amigo, o cantor oficial desse dia é o João. Só que se o João furar, você, Luiz, você teria a obrigação de cantar. Então, eu convido a você, que você está na escala, a participar do culto, mesmo que você não vá cantar, mas que você venha preparado com o seu pendrive ali, com a sua música já preparado, ou se você de antemão conversar com a pianista, já ensaia o hino que você vai cantar junto com ela. Eu fazia isso em cada culto. Então, o planejamento da música. Outro detalhe, que tipo de hino eu iria cantar naquele culto? O culto é evangelístico, então eu escolhi o tipo de hino que eu iria usar, tanto no início como no final. Você vai ter um momento de cânticos? Vai, então já escolhia mais alguns hinos, uns 2 ou 3 a mais aí, para que a gente pudesse ter essa parte musical preenchida. Se eu tivesse um regente, eu iria escalar um regente, para que ele pudesse acompanhar a congregação. Um outro detalhe dentro desse departamento que eu fiz, isso eu não fiz só para o sábado, eu fazia para o sábado, para o domingo, para a quarta-feira. E às vezes, quando a gente tinha um culto ou uma semana de oração, eu também fazia a escala completa desse ministério. Então, eu nunca tive um problema com as escalas que eu fazia, porque sempre iam os dois cantores. Mesmo que um dissesse, não, eu vou, o outro ia também, porque eu fiz a solicitação para ele. Quando você tem várias pessoas que cantam, então você pode escalar uma intercalando com a outra, daí 2, 3 semanas, e aí todos vão participar de alguma forma no culto. Então, se eu fiz isso nesse departamento, que eu não domino a música, mas eu fiz o planejamento, você também pode fazer. E os outros departamentos, se eu falar de tesouraria, por exemplo, você sabe que eles vão computar todos os dízimos, ofertas que estão entrando, eles vão preparar um recibo sobre as entradas, digamos que você direcionou parte das suas ofertas como pacto, então esse pacto também ele é direcionado na caixinha certa do pacto. Então, uma parte do pacto fica para a igreja local, para a questão administrativa, e a outra parte serve para os campos missionários. Então, assim, cada departamento ele vai funcionar dentro do organograma que você elaborou. Por exemplo, você vai numa das classes da escola sabatina, aí você vai acompanhar tipo a classe dos adolescentes, né? Então, o que vocês vão fazer lá? Então, aí você vai se informar como funciona cada classe. Isso você vai pedir justamente para cada garoto e garota que faz parte da classe do excursionista. Você vai falar, você vai me preparar o organograma, mas eu gostaria de saber o que faz cada departamento. Só que para você pedir isso para ele, você tem que saber também. Eu vou te dar uma dica, só entre nós aqui instrutores. Você tem que pegar o manual da igreja, dar uma lida, ali tem cada detalhe e cada orientação para que cada departamento funcione de acordo com o planejado por Deus.
tá? Então essa parte do organograma, ela é uma parte muito legal, mas é bom você orientar cada um deles a fazer essa sua participação. Um outro detalhe, o garoto de 14 anos, ele começa a ser dono do nariz dele. Ele acha que ele já está mais rapadinho, a voz engrossou, então ele já acha que ele é um homem formado, ou uma mulher formada. Então, você vai ver muito de pessoal de cada um nesse item, tá? Porque ele está começando a despontar para a questão organizacional. Ele está começando a entender que a igreja, por exemplo, ela tem cada um no seu pedaço. E esses pedaços se juntando formam exatamente a igreja que Deus gostaria que funcionasse. Ainda dentro da parte do organograma, nós podemos ter o Clube de Desbravadores. Como é que ele funciona? Nós temos a associação geral, as divisões, as uniões, as associações. Depois das associações, nós vamos para os distritos. Depois do distrito, a igreja local. Então aí você vai conseguir chegar na sua igreja. Na sua igreja, você tem cada departamento. E aí você tem o Clube de Desbravadores. Na hierarquia do clube, quem ocupa a primeira cadeira ali? É o diretor, tá? Na sequência, nós temos diretor associado e diretora associada, se for possível. E nós temos no centro secretários e tesoureiros, tá? Então essa é a parte administrativa do clube. Mas na sequência, nós temos aí os conselheiros, os capitães e finalmente o membro mais importante desse organograma, o desbravador, tá? Então nós temos que mostrar a eles que eles fazem parte dessa organização. Dentro disso, essa organização, ela tem como base o desbravador. Ela só é organizada para cima porque tem gente para baixo. Então as pessoas mais importantes são os desbravadores, que montam a base desse organograma. O próximo item, ele vai falar um pouquinho sobre como eu posso participar de um evento com 2 departamentos da minha igreja. Por exemplo, tem um que nós podemos participar, dependendo do evento, quase que a sua maioria, que é os aventureiros, exatamente. Nós podemos trabalhar em conjunto o departamento de desbravadores com o departamento de aventureiros. E o outro poderia ser o departamento de jovens, mas ainda poderia ser o departamento da família, poderia ser o departamento da criança, poderia ser o ministério jovem, o ministério pessoal, poderia ser o evangelismo, ou música, até mesmo com o diaconato dá para você trabalhar. Quando você fizer um programa, por exemplo, você pode incluir ali um combinado para os desbravadores irem arrecadando as ofertas, como muitas igrejas fazem. É apenas uma sugestão, tá? Você pode entrar em afinação com o Ministério Jovem e programar um JA na sua igreja, onde envolva, quem sabe, os 3 ou 4 departamentos. Se você fizer dessa forma, isso facilita bastante aquilo que a gente tem que estar fazendo. Então, por exemplo, eu selecionei alguns aqui, como a ASA, né? Então, por exemplo, a feira de saúde, tá? Então, feira de saúde, a gente pode estar participando em conjunto, a gente pode estar participando junto do Quebrando o Silêncio, que geralmente a gente faz uma passeata, aí usa fanfarra e tal. Então, Quebrando o Silêncio. Eu, por exemplo, no final do ano passado, em outubro, eu participei no Aventuri. Eu fiz uma parte lá com os Mãos Ajudadoras. Então, nós podemos estar trabalhando em conjunto com vários departamentos. Nós tivemos, por exemplo, o Encontro Team, né? Que foi aí no Senforp, aqui em São Bernardo. Então foi um encontro onde reuniu a maioria dos jovens, os adolescentes. Então são atividades que nós podemos participar. Eu, por exemplo, eu fui e participei no Tudo Com Ele, que é o Mega Líder lá do Ministério Jovem. Não é? No nosso próprio Mega Líder, nós fazemos o trabalho em conjunto com os aventureiros. Então, são departamentos que nós podemos estar participando. Você pode participar também na questão do departamento da família. Vamos supor que há uma palestra para casais, outra para solteiros. Então,
você pode estar participando ali também, mostrando uma outra parte que nós podemos estar desenvolvendo, não é? Você pode participar no ministério ali da convivência, ou seja, o pessoal que trabalha ali com alimentação. Na igreja que eu frequento, nós podemos participar no almoço todos os sábados. Lógico que não nesse período agora, mas normalmente você leva o seu alimento, coloca lá, e esse seu alimento não vai servir só a sua família, vai servir todas as famílias que estão ali. É lógico que às vezes você não consegue pegar o que você levou, mas no intuito de juntar e ter alimentação para todos, ela atende muito bem. Então, quando você participa dos seus departamentos, você enriquece tanto a vida espiritual do seu garoto, da sua garota, como também a vida espiritual da igreja. O terceiro item tem a ver com uma especialidade, que é Aventuras com Cristo. Eu não vou falar da especialidade aqui por completo, mas é interessante você perceber que logo no primeiro item, essa especialidade é curtinha, tem poucos itens, mas ela tem os sub-itens que está dentro de cada item. São só 3 itens que você deveria suprir, e dentro de cada item tem várias opções para você escolher. Você vai fazer 2, 3, 1, 4, tá? Mas é uma especialidade que você consegue fazer rapidamente e é uma especialidade de grau suave, tá? Para ser executada. Então essa especialidade, por exemplo, no primeiro item dela, ela pede que você tenha o hábito, pelo menos por 3 meses, que você pratique por 3 meses, por exemplo, fazer a meditação juvenil todos os dias durante 3 meses. O segundo deles, por exemplo, tem a ver com o ano bíblico. Você ler o ano bíblico pelo menos por 3 meses seguidos. Então você já vai suprir um dos itens, fazendo esses 2 subitens dentro daquela especialidade. Mas é importante você perceber que nós temos a especialidade de Aventuras com Cristo 1 e Aventuras com Cristo 2. Como é uma especialidade relativamente simples de ser feita, dá trabalho porque você tem que fazer ela por 3 meses, porque ela tem um prazo para você fazer. Mas dentro disso, você realizando a 1, você já parte para 2 automaticamente. Porque, segundo nós entendemos, com 21 dias nós criamos um hábito. E dentro de um hábito que você vai desenvolver pelo período de 3 meses, você vai estar afinadíssimo quando alguém perguntar sobre essa especialidade.